Em mais um episódio da série Discos que Envelheceram Muito Bem, o assunto de hoje é esse álbum aqui, ó. Sabotage, do Black Sabbath. Eu vou contar umas histórias muito legais a respeito desse disco. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, se você não quer ser incomodado na hora que você estiver ouvindo música, em qualquer local, em qualquer ocasião, eu recomendo que você adquira um fone in-ear espetacular da Edifier, que é o TWS W100T, que é um fone in-ear Bluetooth 5.1, tem uma qualidade sonora incrível e a bateria dura 28 horas. Absolutamente sensacional. Então, a dica legal aqui para você é a seguinte: clica aqui no link abaixo, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica e você vai adquirir esse fone sensacional com o melhor desconto da internet. Eu garanto, tá? Então, aproveita essa oportunidade de adquirir um equipamento pequenininho, mas que tem uma qualidade gigantesca. E agora a gente pode continuar com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, trago aqui para você mais um episódio dessa série que é muito legal porque faz com que muita gente reouça discos que não ouviam há muito tempo. Eu fico muito feliz com isso. E também fico muito feliz porque eu sei que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui novíssima, olha que legal. Linda, né? Pois é, essa banda aqui incrível. E eu resolvi fazer esse vídeo porque fazia muito tempo que eu não ouvia o Sabotage, né? Inclusive essa edição remasterizada é incrível da Castle, que eu recomendo. Deixa eu até tirar aqui para você ver sem... Tá vendo? Sabotage. Eu reouvi esse disco nos últimos dias e é impressionante como eu senti todas as sensações que eu tive quando eu era garoto. Eu vou falar um pouco a respeito disso para você entender por que eu resolvi fazer esse vídeo. Primeiro, porque é importante contextualizar quando esse disco saiu. 1975. O local eu lembro nitidamente que foi uma das duas lojas de discos que havia lá no meu bairro, né? Próximo da minha casa. Tinha 15 anos. E o impacto que eu tive quando, né, numa época que não tinha internet, que eu tinha uma bancadinha de lançamentos aí, na hora que eu puxei esse disco, e eu já adorava o Black Sabbath, e na hora que eu vi esse álbum, o choque ele foi imenso. Mas ele foi muito negativo a princípio, por causa dessa capa, né? Eu na época eu olhei e falei, mas cara, que raio de capa é essa? Como é que uma das minhas bandas favoritas ousava estampar no seu disco novo uma foto horrorosa como essa aqui, cara? Onde é que os caras estavam com a cabeça? Sim, eu sabia que naquela época, que com exceções vamos dizer, da mítica imagem da bruxa esverdeada que tinha no primeiro disco da banda, né? Que é esse disco aqui, ó. Esse é o famoso disco que a minha mãe me deu em 1970, no vinho. Preservei isso aqui de uma maneira quase doentia, mas isso é outra história. Então, assim, tirando essa imagem mítica
da capa do primeiro álbum, né? Aquela figura lúgubre, aquela bruxa esverdeada. E na belíssima capa do Saba Bloody Saba, né? Aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui. Essa imagem é sensacional, né, cara? Né? Atrás, idem. Mas essa imagem aqui é de um impacto incrível. Então, com exceção dessas míticas imagens, eu já sabia que o Black Sabbath não era um daqueles grupos que primavam pela ousadia e pela beleza, né, das suas capas, né? Vamos relembrar que, por exemplo, a capa do Paranoid era absolutamente incompreensível na época, né? A capa do Master of Reality, a capa horrorosa, assim, uma capa de chorar de tão ruim, né? Vamos falar a verdade. E que o volume 4, pelo menos, ele tinha dentro, deixa eu até mostrar aqui para vocês, que eu tenho a edição original da época que eu comprei quando eu era moleque. Que essa capa também é muito feia, vamos falar a verdade, né? Mas pelo menos ela tinha as imagens dos caras tocando dentro, tá vendo? Ó, esse aqui é o pôster original, é o livreto original que vem, porque ó, tá aqui o Geezer Butler, o Tony Iommi, e aí vinha na edição original o Ozzy, né? E o Bill Ward, né? E aí você abre aqui, ó, é uma foto maravilhosa, né? Isso na época, na cabeça da gente que era moleque, é um negócio incrível, né? Mas assim, esteticamente falando, essas capas são feias. Então, a gente não sabe, a gente sabia meio disso. Mas só que, cara, a capa do Sabotage era um negócio absolutamente de cair o fiofó da bunda. E eu comprei o Sabotage com aquela relutância de quem tinha 15 anos em 1975, que ainda a gente ainda se deixava levar a gente se deixava influenciar pela arte gráfica de um LP. E eu lembro nitidamente, cara, que eu não quis nem pegar o ônibus de volta para casa. Eu fui andando, pensando se eu deveria, na verdade, ter esperado um dos meus amigos comprar esse disco, né, para sacar se eu mesmo deveria ter na minha casa um disco com essa capa absolutamente horrenda, né? Cara, vamos combinar uma coisa, o Bill Ward nessa capa, ele parece aquela... Ele parece aquela irmã mocreia que a gente tinha no nosso círculo de amigos, aquela irmã mocreia do teu melhor amigo na época, e que todo mundo fazia toda vez que a garota queria beijar a gente, né? Cara, né? Mocreia. E aí, quando eu cheguei em casa, evidentemente que eu ganhei o sempre bem-vindo e caloroso beijo da minha querida mãezinha, Dona Irene, beijinho pra você. E aí eu fui rapidamente pro meu quarto para ansiosamente descobrir se eu não tinha gasto dinheiro à toa, dinheirinho que era suado, pô. Aí eu fechei a porta, aí eu pus o LP ali no equipamento, na picape, na vitrola, a gente chama de vitrola. E aí eu coloquei o vinil lá. E aí, juro por Deus, por um momento eu pensei que toda a luz do universo tinha sido tragada para dentro dos sulcos do Sabotage. Quando a banda entrou meio de sopetão, sem meio aviso prévio, numa descarga sônica intitulada Hole in the Sky, eu não consegui deixar de abrir um grande sorriso, por eu ter percebido que o meu dinheirinho não havia sido gasto
em vão. Na hora eu pensei o seguinte, cara, mesmo que as outras faixas sejam horrorosas, o que eu absolutamente duvidava, só aquela música, Hole in the Sky, já valia a aquisição. Isso é o que eu pensei na hora. E aí eu tava lá ouvindo Hole in the Sky e de repente a música acabou. De uma maneira muito repentina. Eu fiquei surpreso. Assim como entrou um violão, né, tocado com um volume quase inaudível, né? E aí eu olhando aqui no encarte do LP, o LP que inclusive eu tinha o LP nacional original, e aí eu fiz a burrada de passar para frente quando saiu o CD, e agora eu tô atrás da edição original inglesa do Sabotage. Uma hora eu acho. Mas enfim, isso é outra história. E aí aí tava lá, aí Hole in the Sky acabou do nada, aí surgiu um teminha de violão, tocado bem baixinho, chamado Don't Start Too Late. Sonzinho tranquilo, relaxante, que aí foi novamente interrompido. Olha, eu até hoje, abril de 2022, eu não consigo explicar o que eu senti quando o Tony Iommi entrou com aquele inacreditável riff de Symptom of the Universe. E eu tenho certeza que toda pessoa que ouviu essa música pela primeira vez, olha, se antes no meu quarto tinha aquela escuridão que eu falei, no exato momento em que começou a tocar Symptom of the Universe, toda a Via Láctea, toda, foi tragada pro interior de um buraco negro que era o disco que estava tocando ali na minha frente. Eu juro por Deus, eu comecei a ouvir a música e não conseguia respirar. O meu cérebro começou a escorrer pelas orelhas, como se fosse sabe aquele milkshake gosmento? Pois é. Enquanto eu comecei a sacudir o corpo, cara, eu parecia um diabo da Tasmânia epilético. Eu só parei quando a música, na porção final, ela entra como se fosse uma planície sonora, acústica, quase jazz. E aquilo me deixou tão desnorteado, tão desconcertado. Fale brincadeira, eu fiquei mais perdido do que evangélico quando é jogado no meio de uma suruba. A sensação lúgubre, ela surgiu assim que a música acabou. Porque entrou uma outra canção longa e assustadora, chamada Megalomania. E aí tem a introdução dela, tem uns 3 minutos de introdução. E aí a música para, e aí entra mais um daqueles riffs do Tony Iommi, que você fala, meu, pelo amor de Deus. E aí entra aquele baixo gorduroso do Geezer Butler e a bateria absurda do Bill Ward, tudo para oferecer um suporte para uma das mais espetaculares linhas vocais de todos os tempos. E assim como tinha acontecido no álbum anterior, né, cadê? O Saba Bloody Saba, né? O Ozzy, ele estava cantando melhor do que nunca, mas numa tonalidade muito alta, sabe? Muito mais alta do que ele tinha cantado, por exemplo, nos discos anteriores. Não foi à toa que quando rolou aquela volta triunfal do Black Sabbath na turnê do 13,
que é um disco incrível mesmo, nenhuma canção, tanto do Saba Bloody Saba quanto do Sabotage, nenhuma canção foi incluída nos shows, cara, porque aquilo era cantado numa tonalidade muito alta que o Ozzy, obviamente, não consegue mais ter. Então, cara, aí tem aquela música, Megalomania. Eu tava sem qualquer domínio sobre a minha própria excitação de estar ouvindo aquele disco e de saber e de perceber que aquele disco era incrível com aquela capa horrorosa. E aí eu virei o disco e aí eu pus para tocar o lado B. E aí todos os ainda poucos pelos do meu corpo adolescente de 15 anos, todos eles se levantaram como se fosse, cara, como se fosse uma plataforma marítima. Assim que começou essa canção intitulada, primeiro do lado B, chama-se Thrill of It All. A canção começa. E aí, quando a canção para, de repente, para entrar mais um daqueles riffs espetaculares do Tony Iommi, o Ozzy me solta o Yeah mais tenebroso de todos os tempos. Você vai ouvir essa música, você vai entender o que eu estou falando. Aliás, eu espero que você reouça ou ouça o Sabotage, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Fora de brincadeira, durante essa música, eu tive a sensação de que eu comecei a andar pelo meu quarto com o corpo curvado para trás e subir dessa forma pelas paredes, anos antes de saber que a Linda Blair tinha feito o mesmo numa cena deletada do filme O Exorcista. Inclusive depois essa cena foi restaurada e foi incluída. Aquela cena que ela está descendo a escada como se fosse uma aranha, só que de costas. Pois é, agora você imagina eu naquela mesma posição subindo pelas paredes ouvindo essa canção. Eu na verdade eu só caí ali da parede quando a música mudou para uma estrutura meio hard rock, assim, quase feliz, que também é outro negócio desconcertante para quem estava ouvindo aquilo ali, ainda mais para quem estava com pouco cérebro, tinha restado pouco cérebro para entender ali, porque o resto tinha discorrido pelas orelhas. E aí na sequência vem uma canção chamada Super Tsar, que é uma música assustadora e é lírica ao mesmo tempo, sem o Ozzy, né? E pontuada por um coral, cara, absolutamente magistral e imponente. Para mim, aquilo parecia ter sido um tema composto pelo Rick Wakeman nesse disco aqui, ó. Outro clássico indiscutível, que é o Journey to the Center of the Earth, né? Ou como a gente chamava na época, o Jornada ao Centro da Terra. Inclusive esse disco aqui eu tenho a edição inglesa, original, cara. Esse disco também é uma obra-prima. Aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que demais. Essa música, Super Tsar, ela parecia ter sido composta para esse disco aqui. Negócio impressionante. E aí na sequência entrou uma canção chamada Am I Going Insane? E tinha o subtítulo de Radio. Que a gente não entendeu nada na época. Eu falei, mas o que o rádio tem a ver com isso? Mas muitos anos depois a gente descobriu que radio era uma gíria inglesa que era endereçada para quem era meio débil mental. E aí, nessa canção, Am I Going Insane? O Ozzy, ele começa cantando com uma influência meio hispânica, vamos dizer assim, na melodia da voz. E aí a coisa deságua depois num refrão que ficou meses na minha cabeça. Meses. Esse que é o grande lance do refrão. E aí no final da canção apareciam umas risadas e aparecia um choro de criança. E tudo meio macabro, né? Porque a risada era de um amigo australiano da banda, e o choro era do filho do Ozzy, bebezinho. Só que tudo tinha sido gravado com a rotação reduzida, cara. Então aquilo ali ficava um negócio meio macabro, e era realmente para dar calafrios em todo mundo que estava ouvindo e, de uma certa forma, preparar a gente para a última faixa do álbum, que eram
os mais de 8 minutos de The Rit, que começavam com a insinuação de que a canção era uma espécie de prima mais agressiva da Hand of Doom, do Paranoid, só que esbanjando variações de dinâmicas e melodias assim, de uma maneira absolutamente brilhante e explicitamente sofrida. Principalmente na letra, porque a letra ela retrata assim os inesgotáveis problemas jurídicos e administrativos da banda. Algo que ninguém naquela época imaginava que estava acontecendo. Então o que eu tenho a dizer é o seguinte, meu amigo e minha amiga. Quase 5 décadas depois, toda vez que eu reouço esse disco, e eu reouvi o disco mais uma vez para fazer esse vídeo aqui, eu me surpreendo porque eu sinto as mesmas sensações do passado. Sabe? E foi exatamente por isso que eu fiz esse vídeo, porque esse disco envelheceu maravilhosamente bem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meu amigo e minha amiga. Que beleza é a gente ser velho e ainda se emocionar com uma obra-prima, como se o tempo não tivesse significado nada. E se isso ainda acontece comigo, eu torço muito para que aconteça com você, e eu torço mais ainda para que os seus filhos sintam exatamente o que eu e você sentimos a primeira vez que a gente ouviu esse disco. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi mais um capítulo na nossa série Discos que Envelheceram Muito Bem. E aproveita o espaço aqui embaixo nos comentários e conta pra mim qual foi a sensação que você teve quando você ouviu o Sabotage pela primeira vez, tá bom? Não esquece também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como aquela camiseta que eu mostrei, e essa aqui também, ó, tá bom? E não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, beleza? Então, um abraço, saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos. Até a próxima!